passou, passou. Agora é de fato olhar para frente, amigo torcedor Cruz Maltino. E será um ano muito agitado, né? Será um ano muito importante. O Vasco hoje já começa a se equilibrar na balança com o Renato Portaluppi. O Vasco, aos pouquinhos, vai conseguindo se ajeitar com o Renato Gaúcho, consegue olhar agora, inclusive, mais para a parte de cima da tabela do que para a parte de baixo. Só que será um ano muito movimentado também com relação à questão envolvendo a venda da SAF do Vasco da Gama. E para isso, para a venda ser concretizada, passa pela mão do presidente Pedrinho, que é o atual mandatário do nosso Cruz Maltino. Pedrinho é o homem da caneta. Pedrinho assina a venda. E se não quiser, não assina também. E o Vasco hoje está muito avançado, né, com a situação da venda para Marco Lamacchia, que é o filho de José Roberto Lamacchia, enteado de Leila Pereira, dono da Crefissa, né, no caso, o José Roberto Lamacchia. As coisas estão de fato muito avançadas, a venda está sim encaminhada, todos nós já sabemos disso, as conversas caminham para um desfecho aí até o final do próximo mês, até o final do mês de abril, com o Marco Lamacchia fazendo um grande investimento, colocando um dinheiro forte, de fato, na mesa do nosso Vascão, né? As coisas estão tão avançadas que hoje até há um contrato, tá? Um contrato redigido entre o presidente Pedrinho, representando o Vasco da Gama, e o Marco Lamacchia, representando, é claro, ele e o seu grupo, né, de investidores à sua volta. As coisas estão muito avançadas, caminham para o desfecho. Há até mesmo já números ali naquele contrato, né, cifras envolvidas, valores sendo direcionados, a perspectiva de como será esse investimento de Marco Lamacchia. Enfim, amigo, as coisas estão muito avançadas. Informação, inclusive, dos amigos, né? Eu sempre trago aqui a fonte, porque é justo, é digno, e os amigos do canal Na Torcida Vascaínos, que estão muito por dentro de tudo isso que está acontecendo envolvendo a SAF do Vasco da Gama, eles trouxeram que hoje, atualmente, há uma parte muito importante na questão de discussão entre o presidente Pedrinho e Marco Lamacchia, que é a parte da análise do contrato, né? São 6 grandes passos para que a venda venha a se confirmar, e hoje, amigo torcedor vascaíno, a parte é a análise do contrato. No caso, é o 4º estágio de 6 estágios necessários para que a venda venha a ser concretizada. O primeiro é a assinatura do NDA, que é o primeiro passo, chamado termo de confidencialidade. O segundo passo é o due diligence, uma investigação feita de forma minuciosa por Marco Lamacchia, né, para entender o tamanho das dívidas do Vasco. Tem o terceiro passo, que é o chamado binding offer, que é uma proposta formal e legal obrigatória apresentada pelo comprador, que no caso foi o Marco. E agora é a 4ª fase, que é o SPA, que é o contrato de compra e venda das ações sendo formalizado, colocado na mesa, passando por ajustes, né, nesse contrato para que ambas as partes saiam satisfeitas. Ou seja, é uma parte muito importante hoje nas negociações. E o presidente Pedrinho, lá na CBF, foi perguntado sobre isso e ele respondeu, deixando claro que há algo. As coisas caminham para um desfecho, mas sempre com um pezinho no acelerador, tendo muito cuidado, porque o Vasco sofreu muito na última venda. Se liga só. Com relação ao investidor que você perguntou, a gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio, até por isso uma busca, né, por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Porque quando se fala em SAF, se fala, obviamente, numa transição de uma associação para um clube empresa, as pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e, de repente, isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. O que a gente quer é que o Vasco nunca mais seja cogitado como um clube que não paga salário, que na minha gestão isso não aconteceu e não vai acontecer. Então é um clube estruturado pelo resto da sua existência e, consequentemente, fortalecendo todos os setores estruturais, contratações, investimentos. É um passo importante que o Vasco
Está próximo de dar, mas não tem como eu cravar quando vai ser, se vai ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, para não criar nenhum tipo de expectativa. Vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do presidente Pedrinho com relação à situação envolvendo a venda para Marco Lamaque. As coisas estão caminhando muito para que um desfecho aconteça o quanto antes. E olha, seria muito bom que isso ocorresse, tá? E volto a repetir, isso passa muito pelo Pedrinho. Venda encaminhada. As coisas estão acontecendo e sem medo de errar. A expectativa é que isso aconteça até o final de abril. Te empolga essa venda, amigo? Coloque, é claro, a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.